profeta Isaías 55, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida. Te pedimos, Senhor, que possamos expô-la de forma fiel. Em nome de Jesus. Amém. Vocês todos conhecem uma moeda chamada Bitcoin. Uma moeda que surgiu aí e o cara aceitou e talvez outra pessoa nem aceitasse isso aí. Em 2019, 2020, por aí, o Bitcoin bateu 400 mil vezes aquele valor. 10 mil Bitcoins. Essa foi a pizza mais cara do mundo. Talvez trazendo mais para perto, nós estamos vivendo um momento que a cidade está crescendo tanto, há uns 20 anos atrás, quem sabe, terrenos aqui mais perto do centro, ou imóveis, que se você tivesse comprado naquela época, ou se tivesse continuado com ele, hoje você estaria feito. Hoje venderia por uma fortuna. E falando não só do lado financeiro, mas falando do lado de relacionamentos também, pessoas que a gente não sabia que iria morrer e morreu, e a gente acabou não falando exatamente o que iria falar, não restaurou o relacionamento que a gente poderia ter com aquela pessoa, e ficou meio que palavras faltando para dizer, palavras que se a gente dissesse, se eu pudesse voltar no tempo, eu diria essas palavras, se eu pudesse voltar no tempo, eu abraçaria mais, eu conversaria mais com meu filho, com meu pai, com meu amigo. O fato é que a gente não pode voltar no tempo. A gente pudesse voltar, compraria vários bitcoins e estaria ali milionário. A gente poderia comprar terrenos que sabia que valorizaria, ações e coisas financeiras e de relacionamentos também, mas o fato é que a gente não consegue voltar atrás. Não conseguimos voltar no tempo para fazer escolhas que a gente já fez e que a gente tem que lidar com elas. E essas coisas aparecem diante de nós e nós temos que fazer a escolha no momento em que elas são oferecidas, porque pode haver um momento em que a gente não terá condições de fazer mais essa escolha. Quando estiver diante de nós, se a gente não aproveitar, talvez passe e a oportunidade corre pelos dedos, corre pelas mãos. É o ditado que diz que o raio ele não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas a gente pode usar a justificativa de que não sabia que as coisas seriam dessa forma. Eu não sabia que ele morreria. Se eu soubesse. Eu não sabia que essas ações, que esses terrenos, que os bitcoins valorizariam. Se eu soubesse, eu teria comprado. O Evangelho, quais são as consequências
de a gente não aceitá-lo. Ele mostra qual a consequência da gente rejeitá-lo. Quando ele está diante de nós, ele é apresentado e nós dizemos, não, eu não quero agora. Ele diz exatamente o que acontecerão com aqueles que rejeitarem o Evangelho na eternidade, consequências eternas. Diferente dessas coisas, o Evangelho ele mostra o futuro. E você não tem desculpa de dizer, eu não sabia que seria dessa forma. Na eternidade, todos aqueles que estiverem condenados não poderão dizer, mas eu não sabia que rejeitar a Deus levaria para o inferno. Eu não sabia que rejeitar o Evangelho faria com que eu não estivesse com Deus, com Cristo na eternidade. E Isaías talvez seja um dos profetas mais famosos da Bíblia. A gente falou amplamente sobre Isaías hoje na escola bíblica. Até o capítulo 39, Isaías ele está descendo fogo sobre as pessoas, acusando o pecado, falando o que eles fizeram. Rejeitaram a Deus, quebraram as promessas, eram pecadores, idólatras. E a partir do capítulo 40 de Isaías, algumas pessoas consideram que talvez ele poderia ser considerado como o 5º evangelho. E são exatamente 27 capítulos, o mesmo número de livros do Novo Testamento. Mas talvez ele não seja o 5º evangelho, mas ele seja o 1º evangelho. E o capítulo 55 está restaurando aquele povo que ele acusou o seu pecado, decretou qual seria a pena, mas agora Deus ele está trazendo bálsamo, está trazendo alívio, Deus está trazendo a solução para os problemas da humanidade de uma forma geral, para os israelitas ali de forma específica. E o verso 1, ele diz, todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O convite é para todos os sedentos. Nós sabemos que o ser humano ele é sedento. Ele tem uma sede dentro de si, dando através do pecado coisas erradas, que ele acha que vai preencher essa sede. Ele tenta preencher aquilo que foi colocado no seu coração, aquele vazio que Deus colocou no coração da humanidade, justamente para procurar a Deus, para que ele pudesse se voltar a Deus e ser apenas preenchido completamente por Deus, porque outra coisa não pode preencher, outra coisa não pode saciar essa sede. A única coisa que pode saciar a sede é a água. Ele diz, vós, os que tendes sedes, vinde às águas. Nós sabemos que essa água é a única que pode matar a sede, o que mata a sede é a água. Há tantas outras coisas que são oferecidas para tentar matar essa sede, para tentar de alguma forma fazer com que a gente não sinta mais. A gente poderia comparar alguém que está em alto mar e vê aquela quantidade enorme de água e acha que se tomar daquela água sua sede passará. Mas quanto mais ele toma daquela água, mais ele tem sede, a água salgada. E vai ficando desidratado até que ele vai morrer. E assim é um homem também no pecado. Ele acha que, fazendo uso de coisas que vão trazer até talvez momentos de felicidade, momentos de prazer, de alegria, ele está matando a sua sede. E é uma ilusão, porque passado aquele momento, lá está ele de novo prostrado, triste, sem sentido de vida, ao ponto dele ter que cada vez mais procurar coisas mais inconvenientes, coisas mais pecaminosas, e cada vez entrando em um abismo maior, como no vício, em que é necessário ele ingerir cada vez mais quantidades, cada vez mais, para que ele possa sentir aquele ápice de prazer que ele sentia naquele momento que ele estava usufruindo do pecado. Mas a única coisa que pode matar realmente a nossa sede é a água. Nós sabemos que essa água é Cristo. Ele mesmo falou que ele é a água que poderia matar a nossa sede. Era ele quem poderia dar essa água para que a gente pudesse beber. Ele diz, na continuação do verso, vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías está falando aqui sobre alimentos, mas nós sabemos que ele não está falando necessariamente sobre alimentos. Isso é uma característica de livros proféticos. Está fazendo uma figura de linguagem. Coisas que são essenciais à vida, o vinho, o leite, comida de uma forma geral. E é oferecido de graça a todas as pessoas para que elas possam olhar e comer e beber de Cristo, beber dessa salvação que é oferecida gratuitamente.
Não é porque ela não vale nada, mas é porque ela vale muito. E por valer tanto, ninguém conseguiria comprá-la. Por isso que ele oferece de graça. E vocês que não têm dinheiro, vocês que não têm condições de comprar, venham e comam e bebam, que está sendo oferecido de graça. Sabe o que custou para nós? Essa comida, essa bebida? Nada. Mas para Cristo, custou a sua vida, custou o sofrimento, custou ele ter que vir aqui se encarnar e ter que habitar entre os seres humanos pecadores e sofrer. O próprio Isaías, no capítulo 53, verso 4 e 5, fala exatamente sobre o quanto ele teve que pagar. Não só nos versos 4 e 5, e todo o capítulo ele fala isso, mas os versos 4 e 5 talvez resumam bem a ideia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, ele pagou o preço, Cristo pagou aquilo que a gente deveria pagar, o nosso pecado, a condenação que era para vir sobre cada um de nós, a condenação que estava proposta a cada um de nós, que seríamos condenados inevitavelmente. Então ele paga esse preço, as nossas transgressões são jogadas sobre ele, ele é moído no nosso lugar, para que ele possa, diante disso, dizer: agora vocês podem comer livremente, agora vocês podem tomar vinho, agora vocês podem beber leite, saciar-se espiritualmente, e isso totalmente de graça. Conversando com um amigo, eu gosto de falar isso. Ele falou: mas se fosse assim era bom demais. Digo, realmente essa é a mensagem do Evangelho, ela é boa demais. Ela é boa demais porque a gente não conseguiria essa salvação. Essa é a novidade. E Isaías, como um proto-evangelho aqui, ele está falando sobre essa salvação. Não está falando apenas de alimento. No verso 2, ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Nós estamos tentando saciar, estamos gastando as nossas energias naquilo que não é pão, estamos tentando satisfazer naquilo que não nos satisfará. Estamos gastando a nossa energia. Esse é o sentido. Gastar o dinheiro, gastar o vosso suor naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, naquilo que não vai realmente matar a nossa saciedade. E nós estamos investindo nisso, estamos gastando tempo, coisas que até são válidas, coisas até do nosso dia a dia, mas que no fim não servirá para a nossa salvação, que no fim não valem tanto a nossa preocupação. Gastar tanta energia com isso, e estamos preocupados com as tarefas do dia a dia, com os boletos, com as dificuldades, com a escola, com a faculdade, com o trabalho, com as contas que estão prestes a vencer. Estamos gastando nossa força nisso, estamos gastando a força em tentar satisfazer a nossa felicidade com outras coisas. E Deus diz: vocês estão perdendo tempo, vocês estão gastando força à toa, estão gastando dinheiro à toa, o suor de vocês está sendo gasto à toa, porque isso não satisfaz, isso não vai satisfazer a gente. Nós tentamos preencher aquele vazio, às vezes não com o que vai ser obtido, mas às vezes com o processo. E quantas vezes a gente achou que seria feliz se tivesse aquele carro, e aí comprou o carro, era a casa, e quando conseguiu a casa, a felicidade não veio, mas não era a casa, era o filho. Quando o filho veio, a felicidade plena não veio, gastando energia com coisas que não vão trazer a verdadeira felicidade, porque Cristo é a verdadeira felicidade. Nós só podemos alcançar através dele. Só podemos alcançar a felicidade através de Cristo, a verdadeira felicidade. Ele diz: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Estamos trocando aquilo que Deus tem para a gente, comidas finas, comidas boas, comidas que podem matar a nossa sede, que não nos darão digestões, que não encherão as nossas barrigas de vento, comida, como a gente diz, com substância, comida que realmente vai matar a fome. E Deus está dizendo: coma dessa comida,
é ela quem vai matar a sua verdadeira fome. Isso aqui, os finos manjares é que irá matar a sua verdadeira fome. Uma fome que só é saciada com Deus. Ele diz, ouvi-me atentamente. No verso 3 ele diz, inclinai os ouvidos. Depois ele diz, e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Interessante como Isaías, ele repete esse ouvir atentamente. Outra tradução possível no original seria ouvir com o ouvido. Parece uma redundância, né? A gente ouve com o ouvido mesmo. Mas é ouvir de verdade. Não é apenas escutar. É entender. É descer para o coração. A gente poderia dizer, escutem com os seus ouvidos, mas que isso desça ao seu coração. E creiam nisso. Por isso que ele está enfatizando. Ouçam atentamente. Inclinem os ouvidos. Vinde, ouvi. Jesus, falando sobre Isaías também, ele diz em Mateus, no capítulo 13, verso 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Para a gente que já aceitou essa graça, já aceitamos a Cristo, nós olhamos e talvez possamos nos perguntar, por que é que ele não vê? Será que ele não entende que aqui que está a comida, é aqui que ele pode ser saciado? Porque nós ouvimos com os ouvidos, nós entendemos com o coração. E a mensagem do Evangelho é pregada, e há pessoas que escutam da mesma forma como nós escutamos, talvez a mesma mensagem, experiências de vida parecidas, e aquela pessoa, ela rejeitou. Ela não abraçou a Cristo, ela não abraçou o Evangelho, porque ela não ouviu verdadeiramente. Aquilo não desceu ao seu coração. Aquilo não foi confirmado pelo Espírito Santo. Nós devemos agradecer a Deus porque Ele age de maneira completa, não apenas nos oferecendo o alimento, mas também nos dando a capacidade de aceitar o alimento, de enxergar que aquilo é alimento e que aquilo irá nos nutrir. A gente poderia muito bem ter passado diante dessa promessa, diante disso que Deus estava oferecendo e ter rejeitado, e ter deixado para depois, e ter dito, mas outras coisas irão me alimentar, outras coisas irão preencher esse espaço. Realmente eu tenho sede, mas é sede de outra coisa. Mas não, por causa do Espírito Santo, por causa do testemunho interno que Ele fez no nosso coração, nós podemos ouvir a sua voz, como Ele diz, e ir até Ele. Vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Não é apenas ouvir, não é apenas saber que isso é verdade, e sabemos que isso é verdade, mas é quando ouvir, quando saber que isso é verdade, ir até Cristo. Quantas vezes a mensagem do Evangelho é pregada, ela faz sentido no coração, e talvez a pessoa fique deixando para depois. Como no caso do Areópago, em que Paulo pregou ali, e algumas pessoas queriam ouvir depois. Uns rejeitaram de logo, outros disseram, não, a respeito disso a gente ouvirá depois. Outros, no entanto, creram. Eles foram. E se a mensagem do Evangelho fizer sentido, e se ela tocar no coração, o momento é agora. O momento não é depois. É no momento que o Evangelho tocar no coração, e não é desejando nada de mal, é porque amanhã pode ser muito tarde. E o amanhã, ele pertence a Deus. Ele não pertence a nós. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. O pastor estava falando essa semana que o amanhã, ele não é o amanhã é o daqui a 1 segundo. A gente pode simplesmente não estar mais aqui. E a gente às vezes fica triste com isso, mas a Bíblia já deixa claro que esse é o destino da humanidade, porque ele é pó e uma hora ou outra ele vai deixar essa habitação, vai deixar esse templo aqui, que vai se corromper e estará diante de Deus, na eternidade, onde realmente importa, onde realmente a sua vida começará. No momento em que ele fechar os olhos aqui, ele abrirá os seus olhos lá, e a sua vida então começará de verdade. Vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. A alma ela só pode viver se ela estiver em Cristo. É onde realmente existe vida. Fora de Cristo não há vida de verdade. Há sobrevida, há sobrevivência. Porque Deus, porque Cristo, Ele é o sustentador da vida. E só Ele pode dar realmente a vida plena. Ele continua o texto e diz, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
Essa aliança ela não é feita por causa das nossas boas obras. Isaías já deixou muito claro no capítulo 53 que o servo sofredor é quem nos garantiria o perdão dos nossos pecados. Isaías já falou que esse Messias, esse servo sofredor que viria, ele carregaria nas suas costas o peso dos nossos pecados. E agora ele diz que Deus fará uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, o descendente de Davi, nós sabemos que é Cristo. E essa aliança ele faria por intermédio dele. É por intermédio de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus, mesmo sendo pecadores, no entanto perdoados, os nossos pecados perdoados, através de Cristo, o intermediário. Aquele que é Deus e que é homem e que faz com que possamos, mesmo sendo pecadores, chegar diante de Deus e chamar Ele de Pai. Chegar diante de Deus e orar, sem que Ele nos fulmine, sem que Ele nos lance no inferno, que é o que merecemos. Verso 4, ele diz: eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Esse Messias, ele seria aquele que atrairia todos os povos a Deus. Deus prometeu a Salomão, prometeu a Davi, e na construção do templo, que aquele templo, ele atrairia os povos até Israel, e Israel seria o centro, onde todas as pessoas olhando para Israel, olhando para a aliança que Deus fez com Israel, todas aquelas pessoas olhariam e diriam: aqui realmente há um verdadeiro Deus, aqui há uma coisa diferente. E não só isso, ele já tinha prometido antes a Abraão em que todas as nações, todos os povos seriam benditos em Abraão, seriam benditos na descendência dele. Nesse momento, os israelitas estavam passando por mais, já não eram mais um povo, já não existiam como nação, e os judeus, em certo momento, estavam na Babilônia, estavam em cativeiro, sofrendo, e as promessas do Senhor, como tinham ficado? E o que Deus prometeu? Ele está renovando essa aliança, não porque ele desfez a aliança anterior, mas ele está dando cumprimento a essa aliança e mostrando que mesmo diante dos planos dos homens, às vistas dos homens, poderia estar fracassando, que Deus estaria abandonando eles, que Deus estaria entregando a outros reis para que os oprimissem. Na verdade, Deus estava prometendo que ele faria. E nós, unidos a Cristo, que somos a igreja, cumprimento dessa promessa, estamos exatamente na terra para isso, para atrair os povos, atrair os pecadores, os ímpios, atrair até Deus, para que eles possam reconhecer que Deus realmente é verdadeiramente, que Deus é verdadeiramente Deus, para que eles possam reconhecer o Deus que nós servimos. Cristo atrai, nós atraímos onde é implantada uma igreja local, onde é realizado cultos, onde o evangelho é pregado. Deveria ser o ideal em que ele atraísse multidões de pessoas para ouvir essa novidade, ouvir o que nós temos a dizer. O pastor vem falado, ser relevante na cidade, ser relevante naquele bairro, porque nós estamos cumprindo um mandato de Cristo, estamos representando o próprio Cristo aqui na terra. Nós não temos representantes sentados em tronos, nós não temos papas, nós não temos homens que são representantes de Deus na terra, mas nós temos a igreja, que é o corpo de Cristo e que representa Cristo na terra e que tem que atrair para si as nações, atrair para si aqueles que desejam, ao escutarem o evangelho, desejam um relacionamento mais íntimo com Deus. E aí no verso 6, se entregar a Deus é agora, não é depois, não é amanhã, é buscar a Deus enquanto ainda ele pode ser achado, buscar enquanto ele ainda está perto, porque haverá um momento em que Deus não estará perto. Rico e Lázaro, um abismo entre mim e entre você. E ele não pode ser de nenhuma forma transposto. De nenhuma forma você pode vir para aqui, nem eu ir para aí. E nesse momento Deus não estará mais perto. Nós sabemos que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, invocar agora.
na nossa mente, no nosso coração, ou com palavras, e podemos invocar Ele, e a gente vai achar. Ele não é como os falsos deuses, Ele não é como promessas que são feitas a nós, de felicidade, ou seja lá o que for. Ele pode ser achado. No momento em que a gente invocar, a gente vai achá-lo. E devemos aproveitar esse momento em que a gente pode achá-lo, em que a gente pode invocá-lo, porque haverá um momento em que nós não poderemos. E esse momento, a Bíblia diz que será um momento de tristeza. Será um momento de apartamento. Apartamento não. Será um momento em que seremos, que os que estiverem diante de Deus e que não o procuraram e que não quiseram ouvir o Evangelho serão apartados. Ficou melhor. Serão apartados e passarão a eternidade em sofrimento. Jesus dirá: não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Verso 7. Não é apenas procurar Deus, não é apenas saber que somos pecadores, não é apenas entender que realmente só nele há salvação, mas requer também ação. Não para a nossa salvação, porque ela é garantida. Não para que a gente possa ser alimentado, porque o alimento que vai dar é Ele. Mas é necessário que isso produza em nós mudança de comportamento, mudança de vida. E o verso 7 ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Não é apenas entender que o Evangelho ele faz sentido e que realmente essa mensagem ela tocou em meu coração. Agora é necessário que ela produza frutos, é necessário que ela agora faça com que nós olhemos para os nossos caminhos e enxerguemos que ele é errado. O que estamos praticando, o que estamos fazendo é errado. Os pecados que estamos cometendo, eles ferem a santidade de Deus, e ele diz também que os pensamentos devem ser abandonados. Não apenas as atitudes, mas os pensamentos. Porque servimos a um Deus que é capaz de julgar não só as atitudes, mas as intenções também. É o que Cristo diz no Sermão do Monte, onde ele diz que não apenas as atitudes é que importam, não são apenas os atos exteriores, mas aquilo que motiva o nosso coração, mas aquilo que nós estamos sendo motivados, os nossos pensamentos. Você não adulterou só se você deitou com a mulher do próximo, mas se você desejou-la. Você não matou apenas se você foi lá e puxou o gatilho de uma arma, puxou a espada. Não, mas se você irou-se contra ele, se você desejou a morte dele, você já o assassinou. Então devemos abandonar os pensamentos pecaminosos, deixar os caminhos pecaminosos e converter-se ao Senhor. Converter-se ao Senhor porque, continua o verso, diz, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Deus ele não só perdoa, como ele perdoa segundo a sua riqueza, segundo a quantidade de riqueza que ele tem. Para a gente possa pensar, essa mensagem realmente faz sentido. Mas o meu pecado não, ele é demais. Você não sabe o tamanho do meu pecado, as coisas que eu fiz, ao tal ponto que eu não consigo nem orar mais, indo nesses pecados. E isso não é para que a gente viva em uma vida de libertinagem, sabendo que Deus vai perdoar, não. Porque Deus vai perdoar segundo a sua riqueza, Ele pode perdoar todos os nossos pecados e Ele é rico. Não podemos pôr limitações em Deus, limitação na sua graça, limitação na sua misericórdia, porque Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Até aquele que nós consideramos mais abjetos, mais vis, Ele pode perdoar todos eles. Basta que a gente confesse, Ele perdoará, porque Ele é rico em perdoar. Nosso coração pecaminoso cortou a amizade. Há pessoas que não podem pisar nem a primeira. E cortou a amizade e somos servos de Cristo e o perdão é algo exigido da gente. Se teu irmão pecar contra ti, perdoa ele. E se ele pecar 7 vezes, perdoa ele 7 vezes. E se ele pecar 70 vezes 7, perdoa ele da mesma forma. E nós não entendemos e achamos que Deus vai ser da mesma forma, que Deus ele tem um coração como o nosso, corrupto, em que Ele não pode perdoar, porque o nosso pecado é demais, nosso pecado é muito grande, e Ele não tem condições de perdoar isso. Ele vai perdoar de certa forma, mas de vez em quando Deus vai ficar relembrando, Deus vai ficar jogando na nossa cara o que a gente fez. Mas Ele não fará isso.
E ele explica no verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Deus, ele não pensa como ser humano, ele não age como ser humano. Os caminhos do Senhor não são como os nossos. É por isso que ele pode nos perdoar segundo a sua riqueza, segundo a sua misericórdia, porque ele não pensa como nós. Ele não tem um coração voltado ao pecado como nós, tão mesquinho, tão limitado, que só enxerga o agora. Os caminhos do Senhor, eles são eternos. Os caminhos do Senhor, eles são para sempre, e os seus pensamentos, eles vão além dos nossos pensamentos. Ele não enxerga o agora, ele não enxerga como somos, ele enxerga o Filho dele. Desde essa época, mesmo antes de Cristo realizar o seu sacrifício, quando Deus olhava para o pecador, quando Deus olhava para aquele que orava para ele e pedia perdão pelos seus pecados, o que Deus enxergava era o sacrifício do seu Filho, o que ele enxergava era aquilo que Cristo faria na cruz, e por isso ele perdoava. Os pensamentos do Senhor, eles vão mais além dos nossos pensamentos. Não é por causa das nossas virtudes. Nossa esperança não está em que nós somos santos. Nossa esperança está em porque Deus é santo. Nossa esperança está porque Deus é perdoador e não porque nós fazemos por onde. Isso seria salvação pelas obras. Verso 9, ele continua esse raciocínio e diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Judeus, nesse momento, talvez pensando que Deus os teria abandonado e que aquilo não fazia sentido algum. Mais uma vez o pastor falou, essa semana, Marinês estava aqui, falando para uma mãe que perdeu um filho, e ele disse: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas e quando a gente olha e não entende? Em que é que isso contribui para o nosso bem? A perda de um filho, como ele falou, às vezes um filho que só nasceu, a mãe olhou e ele já morreu. Em que isso contribuiu para o nosso bem? Aquilo causou dor, aquilo causou sofrimento, e a gente não entende como é que aquilo pode contribuir para a nossa salvação, coisas que nós não enxergamos conexões. E essa mãe que perdeu o filho estava dizendo que às vezes tenta fazer os cálculos, tenta ver se encaixa as peças e entender por que é que ela perdeu o filho, mas nós não vamos entender. Não entender completamente. Algumas coisas serão reveladas a nós aqui na terra, outras não. A gente não vai entender, mas temos que confiar em Deus, porque assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos caminhos. E nós não entendemos. Se a gente entendesse, os nossos caminhos seriam iguais ao dele. E poderiam até ser considerados maiores, porque a gente olharia e diria: não, Deus, o Senhor agiu errado. O Senhor se equivocou disso aqui. Deus, ele tem toda a sabedoria. E Deus, olhando para as situações, ele entendeu que aquele sofrimento, aquela decepção, aquilo que a gente passou, que nos feriu tanto, olhando na sua infinita sabedoria na eternidade, ele entendeu que aquilo seria melhor para nós, que seria melhor para a nossa salvação, mesmo que a gente não consiga enxergar as conexões. Há momentos em que a gente consegue enxergar, que a gente consegue olhar e dizer: mas realmente a mão de Deus estava me guiando nisso aqui. Se eu tivesse feito tal coisa, não seria dessa forma. Verso 10, ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A chuva, ela tem um propósito, ela cai na terra, ela rega, ela faz com que as plantas cresçam, faz a semente germinar, faz com que as plantas cresçam, e aí as plantas dão as suas próprias sementes, fica esse ciclo, e a água retorna para o céu, é evaporada e retorna para lá. Deus está dizendo que a palavra dele é dessa forma, ela tem um propósito, ela não é lançada vazia, ela não é jogada como quem joga conversa fora. A palavra dele, ela tem um alvo, e ela vai direto ao coração daquele em que Deus quer ministrar.
E Ele ministra aos nossos corações com a sua palavra de forma individual e de forma específica. Deus está falando ao nosso coração de maneira que só nós podemos entender. A mesma palavra está sendo pregada, mas cada um vai entender de uma forma. O sentido da palavra claramente exposto no texto bíblico, mas Deus ele trata individualmente conosco. E a palavra dele ele não voltará vazia, não voltará vazia. Talvez a gente possa pregar e dizer, mas não houve conversão. Algumas pessoas não creram, algumas pessoas não se renderam a Cristo. Como é que ela não voltou vazia? O ferido, essa o julgará no último dia. Quando a palavra de Deus é anunciada, ela provocará esses efeitos, ou conversão, ou rejeição. Não há um meio termo. Aqueles que não se decidiram por Cristo, utilizando a linguagem pentecostal, que não se decidiram e que não entregaram a sua vida e talvez achou que pudesse entregar mais na frente, ela rejeitou, porque não existe um meio termo. Naquele momento ela rejeitou. Sabemos que Deus ele lança a semente, ela pode germinar e pode dar crescimento, mas naquele momento ele rejeitou a palavra de Deus. Mas há aqueles, como em Hebreus capítulo 10, verso 39 diz, e ele se inclui nisso: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A palavra de Deus, no tempo certo, no momento devido, ela tocou no coração, ela fez com que houvesse conversão e ela te trouxe para que você pudesse estar aqui nessa noite, adorando a Deus, exaltando a Deus. E ela cumpriu aquilo que Deus designou. Cabe a gente apenas proclamá-la. E ela cumprirá, seja em condenação ou seja em salvação. A palavra, ela não é nossa. Nós somos dispenseiros, nós somos servos, nós apenas estamos, como servos de Cristo, anunciando ela, e ela fará aquilo que ela lhe apraz. Cai do céu, ela molha. Quando ela tem que dar vida, quando ela tem que dar arrependimento, conversão, ela dá. Basta que a gente a proclame. Fazer apenas 2 aplicações e aí a gente já termina. Primeira aplicação, que a mensagem de Isaías ela é de restauração. Ela não é para descrente, necessariamente, ela é para crentes também. Os judeus eram o povo de Deus, que conheciam a Deus, tinham as suas leis, mas que estavam quebrados, estavam moídos por causa das circunstâncias. E Isaías traz uma mensagem de consolo, uma mensagem de restauração para que eles voltassem a buscar a Deus, a invocar a Deus, restaurar o relacionamento que eles tinham anteriormente, restaurar o relacionamento com Deus deles. Também é para descrentes, porque eles serão atraídos através do Messias, serão atraídos até Deus, e eles podem também invocar esse Deus, porque ele não está perto apenas em Israel, ele está perto em todos os lugares. Ele é o Deus de todas as nações. Ele não é um Deus, um ídolo territorial. Segunda aplicação, a gente já termina, é que nós devemos deixar de gastar as nossas forças e afeições com aquilo que não pode nos saciar, com aquilo que não pode matar a nossa fome, e devemos comer do pão e do vinho, da carne e do sangue de Cristo, que é o que realmente pode matar a nossa sede, que é o que realmente pode matar a nossa fome. Se já conhecemos a Cristo, que a gente já pega essa verdade. Se a gente ainda não entregou a vida a Ele, que possamos entregar e realmente participar disso, participar da verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a paz que excede todo o entendimento, e que todas as palavras não serão suficientes para fazer com que as pessoas sintam o que nós sentimos, porque é necessário que a gente sinta individualmente. Capítulo 6 de João, verso 48 a 51, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O alimento que Cristo nos dá
nos alimentando espiritualmente, porque é Cristo quem nos alimenta através desses elementos, é através da nossa fé. E confiando em Cristo, que Ele pode saciar de uma vez por todas a nossa fome, que o mundo não pode saciar. Que Cristo possa aplicar essas verdades aos nossos corações